Vamos lá, vamos continuar aqui dando uma olhada num outro recurso que é cobrado e é complexo. Olha só, nesse bloco aqui nós vamos falar sobre as referências. Referências é um conceito muito teórico e que ele é casado, esse conceito, com um próximo conceito, que é a propagação de fórmulas. Então eu vou começar falando com as referências, vou passar para a propagação de fórmulas. Se você não estiver entendendo, não fique desesperado. Por quê? Porque nesse primeiro momento é um pouco difícil mesmo de entender. Mas aí a gente vai passar para o próximo, vai ver até mesmo questões que falam sobre esse assunto e vai ver na prática como que funciona então referência com propagação de fórmula. Aí vai ficar claro o negócio, tá? Enquanto não estiver entendendo, eu peço então, você assistiu, chegou ao final dessa parte de referências, não entendeu? Volta e assiste de novo, porque não é fácil mesmo. Eu costumo dizer que esse é um dos assuntos mais complexos do Excel, tá? Assim como a parte lá do PROC-V, do SI e do Soma-SI, isso aqui também, que não é fórmula propriamente dito, né? Não é uma função, mas é um conceito, ele é um conceito muito complexo. Mas depois que você aprende, fica fácil, tá? Então não se preocupe se estiver achando difícil, porque é mesmo, tá bom? Vamos lá então. Nós vamos falar sobre a referência quanto à movimentação da fórmula, ou seja, quando eu vou trabalhar com a propagação dela. Então essa referência tem a ver com a propagação da fórmula. E aí nós temos três tipos de referência. O primeiro é esse que você está vendo, referência relativa. É a referência padrão, tá? É quando a célula aponta para a posição relativa, quando aquela referência aponta para a posição relativa da célula. A fórmula utiliza uma referência, ele está colocando lá uma determinada célula e aquela representação daquela célula está apontando para uma posição relativa. Por quê? Porque quando eu movimentar a minha fórmula, quando eu copiar para outra célula, ela vai também fazer essa movimentação. E por isso que eu falo que está relacionado à propagação de fórmula. Ela é relativa. Por quê? Porque se eu mudo a posição da minha fórmula, muda também a referência para onde ela está apontando, tá? Porque aqui a fórmula está apontando para uma célula. Se eu mudei de posição, ou seja, se eu copiei para outra célula minha fórmula, ele também vai mudar de posição aqui, apontando para outra célula. Essa é a referência relativa. Uma característica é a seguinte, na referência relativa, nós temos a representação padrão da célula, essa que você está vendo aqui, ó, a representação padrão, tá? Essa referência deixa coluna e linha livres, ok? Essa referência deixa coluna e linha livres. Por quê? Como eu falei, se está mexendo com movimentação da célula, da fórmula, se eu movimentei, mudei, né, copiei de uma célula para outra, a coluna e a linha estão livres para movimentar também. Se ela está apontando para uma célula, eu copiei a fórmula para outro lugar, ela vai apontar para outra coluna e outra linha também, beleza? Vamos lá. Nós temos também a referência absoluta. A referência absoluta aponta para a posição fixa da célula. Agora, não importa se a fórmula for movimentada, for copiada para outra célula, ele sempre vai continuar apontando para aquela célula que ele apontou desde o início na fórmula, tá? Então, por isso que é fixa. Olha a representação. Na representação da referência absoluta, a gente coloca o cifrão, tanto na coluna, ó, aqui, antes da coluna, quanto na linha. Então isso significa o quê? Que coluna e linha estão fixas. Por isso não importa, se eu copiar essa fórmula para outra célula, vai continuar apontando para onde? Olha lá, para B2 e para B5. No caso da referência relativa, que não tem o cifrão para fixar, se eu mudo a fórmula B2 mais B5 para outro lugar, ele vai mudar e não vai mais ser B2 mais B5, tá? Por quê? Porque mudou. Aqui não, aqui ele fixou com o cifrão. Lembra que lá atrás
nos blocos anteriores, eu mostrei algumas questões que tinham esse cifrão. É para isso daqui, para fixar aquela fórmula, para apontar fixa para essas células, tá legal? Agora você está vendo na prática o que é isso, ok? Então, se falar em referência absoluta, você sabe que ele deixa fixa. Ele não altera, mesmo que você mude a fórmula para outra célula. Você copia para outra célula, ele vai preservar aí, vai continuar fixo. Mas eu posso misturar essas duas referências e torná-la mista, que pode ser coluna fixa e linha livre. Ou seja, tem o cifrão antes da coluna e não tem nada antes da linha. Mesma coisa aqui, ó, coluna fixa e não tem nada antes da linha. Então a coluna ficou fixa. Isso significa que se eu fizer a propagação dessa fórmula para outra célula, só a coluna vai se manter fixa. A linha vai mudar. E a próxima? A próxima é coluna livre e linha fixa. Agora, o cifrão vem antes da linha. Não tem nada antes da coluna. Olha lá, coluna livre e linha fixa. O cifrão vem antes da linha, ok? Então, o que nós percebemos? Nós percebemos que existe o operador de referência, que é o cifrão. Esse operador de referência é um caractere especial, cifrão, que vai alterar a referência da fórmula. Tá? Então o cifrão pode ser chamado de operador de referência, como já caiu em prova. Existe uma tecla de atalho que altera a referência da célula. Qual é? Olha lá, é a tecla F4, já cobrada em prova. Se você pressiona ela, né, numa determinada fórmula, ela altera então, colocando ou tirando aí o cifrão, né, transformando de relativa para fixa, para absoluta ou para mista. Olha como isso pode ser cobrado. No Microsoft Excel, as referências relativas são fixas e identificadas pelo símbolo cifrão. Olha então, você tem que saber o conceito teórico disso daqui. Ele está falando de referências. Referências relativas são fixas. É errado. E identificadas pelo símbolo cifrão. É errado. Quem que é identificada pelo símbolo cifrão e é fixo? As referências absolutas e não as referências relativas. Portanto, esse item está errado. Agora nós vamos falar de um outro tópico que está relacionado às referências, que é a propagação de fórmulas. Quando que acontece a propagação de fórmulas? Olha lá na tela. Propagação de fórmulas é quando uma fórmula é copiada de uma célula e colada em outra. Atenção! Não ocorre quando a célula é recortada e colada, apenas quando ela é copiada. Então, toda vez que você vira uma questão falando a célula tal foi copiada da fórmula, a fórmula tal foi copiada da célula X e colada na célula Y, vai acontecer uma propagação de fórmula. Ou seja, se eu estou mudando a posição da minha fórmula de uma posição inicial para uma posição final, ela estava apontando para determinadas células na minha fórmula. E aí vai ter uma propagação. Essa propagação vai depender da referência. Então preste atenção. Se a referência for relativa, coluna e linha livre. Se a referência for absoluta, coluna e linha fixas. Mas se for mista, você tem que ver o que está fixa e o que está livre. Beleza? Olha como é que podem ser as propagações. Olha lá. A propagação pode ser entre linhas, ou seja, afeta apenas as linhas das fórmulas. É quando você copia a fórmula de uma linha para outra. Por exemplo, você está em A1, vai lá e copia a sua fórmula para A5. Você colocou uma fórmula na célula 1.
copiou de A1 e colou em A5. Ao fazer isso, houve uma propagação de fórmula. E aí, essa propagação, como mudou apenas de linha, da linha 1 para a linha 5, vai afetar apenas as linhas da minha fórmula. Claro que vai depender da referência, se a referência for livre ali, né? Se for relativo. Olha lá então. Por exemplo, eu estou nessa planilha com a fórmula B3 mais A4. B3 mais A4. E aí, eu vou pegar essa fórmula, perdão. O que aconteceu aqui? Vamos ver aqui. Olha lá, copiando então para de A7 para, estou copiando de A7, colando em A9. Veja agora como é que ficou. Ficou B5 mais A4. Olha como era antes então. Era B3 mais A4, só que o B era fixo e o 4 era fixo. Então estava livre apenas a linha do B, né, como você viu, e ele propagou dessa forma aí, tá certo? Propagação de fórmulas. Veja, o que você tem que analisar? Você tem que analisar qual as células estão livres e fixas. Se a coluna está livre, se a coluna está fixa, e aí sim há a propagação. Beleza? Vamos ver mais uma vez? Olha lá então, mais uma vez na tela. O B está fixo, né? E o 4 está fixo. Veja lá. O 3 está livre. Então vamos lá. Olha lá então, vou copiar de A7 para A9. Quando eu colo, resultado mudou. Por quê? Porque mudaram. Agora, não é B3 mais A4, é B5 mais A4. Ora, por que não mudou A4? Porque o 4, que é a linha, está fixo. Então não tem como mudar mesmo, está fixo. Mas o B3 estava livre e ele foi de 7 para 9. Por isso que mudou. Estava na célula A7. Tá? E foi para a célula A9. Olha lá então, estava na célula A7, ele foi para A9. Era B3 mais A4. Se eu mudei aqui, mudou o quê? Mudou de linha, apenas linha, duas linhas. Então eu vou ter que acrescentar duas linhas. O B não muda, porque não mudou de coluna, apenas mudou de linha. E o 3 está livre, eu vou somar duas linhas, B5. Mas A continua porque não mudou de coluna. 4 vai ficar fixo porque está com cifrão e não muda. Ficou B5 mais A4. Veja, B5 mais A4. 4 mais 1, que deu 5. Antes era o quê? B3... que era 2, mais A4, que era 4, que era 6. Mudou? Sim, mudou. E houve a propagação entre linhas de A7 para A9, duas linhas, e esse é o resultado. É difícil? É difícil. O que você vai fazer? Volta, assiste de novo. Veja que eu repeti o exemplo da propagação entre linhas, porque eu sei que não é fácil. Mas agora vamos lá. Existe outro tipo de propagação, que é entre colunas. Olha como é que funciona. Propagação entre colunas é quando, então, copia de uma coluna para outra. A fórmula estava na célula A1, eu vou lá e copio para a célula E1. Mudou apenas de coluna. Então, afeta apenas as colunas das fórmulas. Vamos ver na prática como é que é isso? Olha lá agora. Inicialmente, minha fórmula, B3 mais A4. Cifrão aqui no B, cifrão aqui no 4.
Aqui, ó, cifrão no B, linha livre. Aqui, coluna está livre, mas a linha está fixa. Bom, a minha propagação é uma propagação que vai ser agora entre coluna. Então, vai ser da coluna A para outra coluna. Como é que é então? Veja lá então. Eu vou copiar essa fórmula e colar em C7 na mesma linha, só que estou mudando de coluna. Vamos lá então? Copio, pode ser o Ctrl C ou pode ser lá no botãozinho. Eu estou fazendo o botãozinho para você ver. Colo agora, Ctrl V, e olha o resultado. O resultado agora é B3 mais C4. Ele estava em A, olha lá, era qual? Era A4. Então veja, agora vamos lá. Eu estou na célula A7. Vou mudar para a célula C7. Quantas colunas? A, B, C. 2 colunas que eu vou mudar. A minha fórmula inicial era B3 mais A4. Lembra disso? Era B3 mais A4. Vou mudar para C7. Tem que acrescentar 2 colunas. Como é que vai ficar no final? O B não muda, porque tem cifrão. O 3 não muda, porque afeta apenas as colunas, porque foi da coluna A para a coluna C, na mesma linha 7. Não vai mudar. O A aqui está livre. Veja que a referência relativa é livre aqui. De A vai acrescentar 2 colunas, vai para C. E o 4 não muda por 2 motivos. Primeiro, porque está fixo mesmo. E segundo, porque a propagação foi apenas entre colunas. Permaneceu na mesma linha. Então ficou B3 mais C4, que é esse daqui. 2 mais 3, que deu 5. Resultado final. Beleza? Então a dica que eu dou é a seguinte. Quando houver propagação de fórmula, quando a questão falar copiou a fórmula de tal lugar e colou em tal lugar, repete o que tem cifrão. Tá? O que tem cifrão você vai repetir. Olha lá comigo. Tem cifrão aqui no B? Tem, vai repetir. Tem cifrão aqui no 4? Tem, vai repetir. Então você repete. O que estiver livre você vai analisar. Foi propagação entre linhas? Não. Então repete aqui, ó. Foi propagação entre colunas? Foi. Aí eu vou mudar aqui, entendeu? Então essa é a propagação entre colunas. A próxima propagação é a diagonal, que é entre células de coluna e linhas diferentes. Então, nesse caso aqui, eu estou na célula A1, copio a fórmula para D3. Veja que muda de coluna e muda de linha. Então vai afetar linhas e colunas, tá certo? Olha nosso exemplo. Inicialmente, B3 mais A4. Ó, B está com cifrão, 4 está com cifrão. Lembra aqui que eu falei? O que a gente faz? Qual é o macete? O macete é, vai copiar, eu nem sei para onde vai, mas vai copiar, vai repetir o que tem cifrão. Repete. Eu sei que cifrão está ali, eu vou deixar aí. Para onde eu vou? Eu estou em A7 e vou copiar para B8. Olha lá como é que vai ser. Tá? Vou copiar para B8. Então, vamos lá. Copio A7, colo em B8. Qual o resultado? Olha lá, B4 mais B4. Ora, não estava em A7? Estava em A7. Eu vou para B8. O que acrescentou? Acrescentou uma linha e acrescentou uma coluna. Olha lá, então. Se eu acrescento uma linha, era 3 inicialmente, né? Olha lá, era B3.
mais A4, tá? Acrescento uma linha, vai de 3 para 4. E acrescento uma coluna, vai de A para B. Então ficou B4 mais B4. Então ficou B4 mais B4, 7 mais 7, 14. É difícil? É difícil, eu sei. Então, sugestão, repete esse vídeo aí, assiste de novo até você entender, tá? Tem as explicações, tem o exemplo, veja como isso é feito, porque isso cai. É a propagação de fórmula, tá certo? Vamos para frente? Vamos lá. Vamos falar de outras coisas. Formatação condicional. A formatação condicional formata as células de acordo com uma condição. Isso aí fica lá na página inicial, né, na guia página inicial, no grupo estilo. Veja que não é a aplicação de nenhuma fórmula, é a aplicação do recurso formatação condicional. Olha lá então o que acontece na formatação condicional. Na formatação condicional, você tem então a aplicação de regras que podem realçar as células. E quando você aplica essas regras podem ser várias regras, né, que você coloca, e aí se a regra for atendida, ela vai lá e aplica a formatação. Então veja que não é uma função que eu estou colocando na célula e se a função, quando aplicada, vai formatar. Não, porque função não formata. Aqui é o recurso mesmo, formatação condicional. Tá? Então veja só, como que ela pode ser? A formatação condicional pode ser com regras, pode ser barras de dados, e aí ela verifica os valores e vai preenchendo com barras ali, formatando condicionalmente de acordo com os valores. Pode ser também escalas de cor, pode ser conjuntos de ícones. Então existem várias maneiras dele formatar condicionalmente aí. Sendo que você pode aplicar regras, mais de uma regra, no mesmo conjunto de células. Nesse caso aí nós estamos aplicando nesse conjunto de células de A1 até A10 a seguinte regra inicialmente. Maior do que. Maior do que o quê? Maior do que 5,5. Com qual preenchimento? Preenchimento verde. Veja então que o que passou a ser maior que 5,5 ficou preenchido com a formatação verde. Nesse mesmo intervalo agora eu vou e aplico uma outra regra, menor do que 5,5. Vai preencher com vermelho. Olha agora como que fica. Aquilo que foi menor do que 5,5, ele preenche com vermelho. E aí você tem esse resultado aí. Se porventura nessa célula que eu preencher com 6, o que vai acontecer com ela? Vai ficar verde, com certeza. Se essa aqui eu preencher com 2, o que vai acontecer com ela? Vai ficar vermelho. É automático, tá? Automaticamente ele vai lá e altera a formatação, porque a regra já está ali aplicada. Então o que você percebeu? No mesmo conjunto de células eu apliquei duas regras. Eu posso aplicar mais de uma regra, tá? É um mesmo conjunto de células. E aí a formatação vai variar, ok? Então essa é a formatação condicional. Ele formata a célula de acordo com uma regra. E ele vai lá e aplica aquilo lá, ok? Vendo qual o valor, ele muda a formatação. Certo, então? Vamos para frente? Vamos lá. Mais um recurso aqui do Excel, que é classificar e filtrar dados. Esse recurso está presente na página inicial, lá na guia página inicial, no grupo edição. Tá? É o último grupo da guia lá. E também presente na guia dados. Olha lá, classificar e filtrar. Muito importante saber o endereço das coisas aqui. Tá? Muitas bancas cobram esses endereços. Ela fala, às vezes, o recurso tal está em tal lugar. E aí não é. Então, veja,
importantíssimo saber o endereço das coisas. Então nós estamos vendo aí, ó, classificar e filtrar. Vamos começar então com classificar. Classificar ordena os valores das colunas por valores, cor da célula, cor da fonte e ícone da célula. Veja, ele vai ver a coluna e o valor daquela coluna, ou seja, as linhas daquela coluna vão ser ordenadas. Veja que importante, a classificação é aplicada à coluna. E o que ela classifica? Ela classifica as linhas. E de acordo com isso que a gente viu, valores, a gente viu aí também, cor da célula, cor da fonte e ícone da célula. Olha esse exemplo, então. Eu tenho, então, essa planilha que foi inserida ali de forma desordenada, né? Ricardo, tal e tal e tal. Eu quero agora classificar por nome. Quando eu classifico, as linhas vão ser ordenadas. Olha lá, então. Ordenou, né, do menor para o maior, ou seja, em ordem crescente. Veja que ele ordenou bem bonitinho aqui a ordem dos valores. Sendo que a classificação pode ser aplicada a mais de uma coluna. Nesse caso, nós aplicamos na coluna nome, mas eu poderia também classificar um outro nível na coluna data de nascimento. Olha lá, então, eu poderia vir aqui e aplicar aqui também. E aí, se eu tivesse homônimos, por exemplo, né, duas Beatrizes aqui no caso, o que aconteceria? Ele ia ordenar as Beatrizes aqui por ordem de nascimento, né? Então, a mais antiga primeiro, depois a mais nova, né? Que é sempre crescente aqui que você escolheu. Pode ser decrescente também, da mais nova para a mais antiga e assim por diante, beleza? Então, essa é a classificação. Sendo que classificação e filtro estão juntos, viu? A gente viu ali, né? No mesmo botãozinho, tá? Vamos ver como é que são os filtros? Olha lá então. O filtro, ele está presente, como a gente viu, lá na guia página inicial ou aqui na guia dados. Classificar e filtrar, este é o botãozinho de filtro, já foi várias vezes cobrado em prova e você tem aí a filtragem, que pode ser por texto, você filtra o texto e aí você tem várias maneiras de filtrar. Ele já te dá os valores, o universo do que você quer filtrar, que é o que está presente nas suas células. Se você selecionar aqui, por exemplo, só a Ana, aí ele já filtra, mostrando só as ocorrências de Ana naquela coluna, né? Você pode colocar, então, o texto igual a, diferente de, começa com, termina com, contém, não contém ou ainda personalizar o seu filtro. Mas os filtros também podem ser filtro de número, e aí, ó, veja como muda aqui, quando é número. Já não é contém, mas e sim igual a, diferente de, maior do que, maior ou igual, menor do que, menor ou igual, está entre os 10 primeiros, acima da média, abaixo da média, ou ainda aplicar o seu filtro. Lembrando que eu posso também fazer aqui, ó, o filtro selecionando os valores que eu quero filtrar, né? Também pode ser filtro por data, onde você tem aqui, ó, as várias datas, né? Igual a, antes de, depois de, está entre, hoje, amanhã e assim por diante, ok? Então esses são os filtros. E por fim, nós temos os gráficos. E aí eu quero trazer aqui para você o conceito de gráfico, alguns conceitos importantes. Por isso que esse vídeo vai ficar um pouquinho maior, mas eu quero finalizar aqui esse nosso curso, colocando aqui, encerrando então com gráficos. Em primeiro lugar, gráfico é a representação visual dos dados tabulados. Essa é a definição. Você vai enxergar visualmente aqueles dados que estão tabulados em planilha, em linhas e colunas. Que olhando para a linha e coluna você não consegue enxergar muito bem, você tem que fazer uma análise minuciosa. Batendo o olho no gráfico, ele já te diz a tendência dos valores por meio da forma visual. E aí você precisa saber o seguinte, os gráficos do Excel podem ser copiados para
o Word e o PowerPoint, ou seja, dentro do próprio Microsoft Office, ok? Mas quando você copia então vinculado, ou seja, a planilha está aqui com os dados no Excel, você criou o gráfico aqui no Excel e você copia o gráfico lá para o Word e lá para o PowerPoint. Ele vai vinculado. Se eu mexer nos dados aqui na minha planilha, no Excel, ele altera o gráfico lá no Word e lá no PowerPoint, tá? Mas você pode colar especial como imagem, se você quiser, tá bom? Aí ele deixa de ser vinculado, vai apenas como imagem. Você não edita os dados, você consegue editar a imagem do gráfico com cor, dimensão e assim por diante. Você edita o gráfico como imagem, não com dados vinculados, beleza? Então, agora, você também pode copiar o gráfico do Excel e colar no LibreOffice, Calc, Writer e Impress. Só que aí ele vai como imagem e não vinculado, beleza? Isso aqui já foi cobrado em prova. Outra coisa importante a respeito dos gráficos. Os gráficos podem ser em 2D, 2 dimensões, ou em 3D, 3 dimensões. Então, fazendo uma perspectiva de profundidade, tá bom? Além disso, os dados do gráfico podem ser como que as séries de dados podem ser apresentadas. Eles podem ser agrupados, então vai um do lado do outro, ou podem ser empilhados, um em cima do outro. Então, isso aqui é muito importante, essas noções, esses conceitos que eu estou falando aqui, antes de mostrar os gráficos propriamente dito, tá bom? Beleza? Agora vamos conhecer os principais gráficos do Excel. Olha lá então. Onde ficam os gráficos? Os gráficos ficam na guia Dados. Na guia Inserir. Eu até falei uma coisa que foi uma questão de prova e que foi errado, porque ele colocou lá, para inserir o gráfico, você vai na guia Dados. Eu estava com isso na mente e acabei confundindo aqui. Não, é na guia Inserir. Inserir gráficos, tá? Isso aqui foi até bom ter acontecido para não errar depois lá na hora da prova. E vai chamar a sua atenção com isso aqui, você vai lembrar. Opa, o professor até errou lá, ó. É na guia Inserir e não na guia Dados. Olha lá então, na guia Inserir, nós temos o seguinte. Nós temos os gráficos de colunas, que são verticais, aí você está vendo. Olha lá o exemplo, ó. Esses daqui são 2D, esses daqui são 3D, percebeu isso? Olha esse daqui, ó. Esse aqui é agrupado, ou seja, a sequência de dados aqui, as séries de dados são agrupadas. Esse daqui, ó, é empilhado. Veja que a sequência branca está abaixo, a sequência cinza está acima. Aqui, ó, a sequência branca está a um lado, a sequência cinza está ao outro, agrupado, ok? Muito bem. Agora vamos continuar. Vamos falar aqui sobre os outros tipos de gráficos, que nós vamos ter aqui o gráfico de linhas, veja só, o gráfico de pizza, temos o gráfico de barras, então você está vendo que coluna é vertical, barra é horizontal. Temos o gráfico de área, gráfico de dispersão, gráfico de ações, gráfico de superfície, gráfico de radar e a combinação dos gráficos aí. Eu posso combinar gráfico de linha com um gráfico de colunas ou gráfico de área com um gráfico de colunas e assim por diante. Beleza? Então esses são os principais gráficos do Excel, tá? E esses são os conceitos a respeito dos gráficos, ok? E assim fechamos o conteúdo de Excel. Se você gostou, dê o seu likezinho aí, dê o seu joia, curta, tá legal? E você vai poder exercitar com os nossos vídeos de exercício aí, tá? Como essa parte é teórica, eu coloco poucas questões aqui só para você ver mais ou menos como que é o recurso, mas vamos exercitar mesmo nos nossos vídeos de exercício, tá certo? Eu vejo você então na sua aprovação. Até lá!